Olá, amigos do canal Importante é Saber. Muito tempo longe da playlist livros, mas estou voltando, trazendo um livro que é interessante, que tem um tema que está acontecendo diariamente no Brasil e no mundo, é muito falado hoje em dia. Então, gente, sem mais delongas, eu quero trazer esse livro para vocês aqui, olha. A História da Humanidade contada pelo vírus. Mas isso só depois de rodar a vinheta. Vai lá, editor. Então, gente, voltando aqui, né, a gente que está vivendo aí já no Brasil e no mundo aí mais de um ano, quase um ano e meio de pandemia, né, decorrente também de um vírus, só que o da Covid-19, que não está no livro, o livro ele é anterior a essa doença, que ela é mais nova, mas ele aborda outras doenças também muito conhecidas e que eu vou trazer aqui, algumas delas só para vocês terem uma noção do que o livro aborda. Então, além do Covid-19, como eu volto a repetir, não está no livro, mas que é uma doença decorrente de um vírus que tem a suspeita de que surgiu em Wuhan, na China, né? Também em decorrência de animais. É interessante também, gente, mencionar aqui que a maioria dos vírus que afetam os seres humanos, eles vêm de origem animal. O ser humano ele é contaminado por animais. É uma questão muito interessante. Mas então, iniciando aqui essa saga do vírus, né? O livro vai trazer aí como primeiro vírus o HPV, que é um vírus antigo, né? É identificado nos primeiros homens modernos, na África ainda, e que veio se espalhando pela Ásia, pela Europa, chegou nas Américas, e até hoje a gente tem aí muitos casos de HPV, principalmente na população jovem, né? É um vírus que tem contágio por relações sexuais também, então é muito comum. Tá? E ele vai trazer todo o histórico. O que é interessante, gente, é que esse livro ele faz um contexto da doença na sua origem, no contexto social, econômico daquele país, daquela localidade, para você conseguir entender. Não é só trazer a questão epidemiológica, né, da doença, dos efeitos, dos sintomas, não. Ele faz um apanhado geral, trazendo um pouquinho da história do local onde ela surge, e isso é muito interessante. Então, gente, continuando aqui, além do HPV, um outro vírus também muito interessante que ele vai falar, que também é muito conhecido, da hepatite, né? Que tem 3 tipos, todo mundo acho que sabe disso, né? Hepatite A, B e C, sendo que no Brasil a mais comum é a hepatite A, que é transmitida pela água, né? E tem muito a ver aí com as precárias condições, né, sanitárias e de higiene do Brasil. Poucas pessoas com acesso à água potável, esgoto tratado, enfim. São questões que influenciam muito, né, nesse vírus. Continuando, outro vírus também muito famoso que teve na década de 90 uma forte repercussão na sociedade, na mídia, o vírus da AIDS, né? Ele traz também a origem desse vírus lá na África, em Camarões e no Gabão. Também um vírus de origem animal que vem a contaminar o ser humano, é bem interessante. Então, assim, é um outro vírus também que está no livro, que recomendo a leitura, né? E a contaminação na África acabou sendo dinâmica, muito rápida, porque do animal para o ser humano, né? E as guerras civis na África, né? A cultura do estupro, acabou proliferando a questão da AIDS na África. E aí, em 1980, na década de 80, ela chega aos Estados Unidos e aí se alastra aí mundo afora, tendo feito muitas vítimas no Brasil, vítimas famosas, né, do naipe de Cazuza, Renato Russo, enfim. Muito a ver também com a questão do sexo sem proteção, compartilhamento de agulhas, né, são causas aí que acabam gerando aí a transmissão do vírus da AIDS. Outro vírus também, após o vírus da AIDS, que também é interessante, é o hantavírus, né? Que é transmitido pelas secreções dos roedores, interessante, tem todo um contexto também nos Estados Unidos. O próprio sarampo, gente, que é um vírus já muito antigo, quem não teve sarampo quando criança, hoje já tem as vacinas aí, mas muita gente que não teve na época da sua infância vacina, ou então mesmo assim acabou sendo contaminado,
Também é um vírus que ele vai trazer aí no livro, contando desde lá dos primórdios, né, das tribos asiáticas, onde esse vírus foi conhecido, e o Império Romano, né, na sua expansão, ela acaba levando o vírus para a Europa, e da Europa ele se espalha pelo globo. Interessante também. Um vírus que até hoje a gente convive ainda aí. De vez em quando a gente tem surtos de sarampo, né? E não é por acaso. Outro vírus, a varíola, que é um vírus que surgiu também ali na África e na Ásia, foi erradicado na década de 70 por fortes campanhas de vacinação, mas que, conforme até o próprio livro menciona, foi guardado muito em laboratório também norte-americano e russos, na época soviéticos, por conta de armas químicas. É um vírus que foi se estudado também como uma forma de atacar as pessoas, né, numa eventual guerra. O ser humano é triste. E o vírus mais famoso de todos, na minha opinião, né, que também é um vírus muito de origem animal, que é o vírus da gripe, conhecido como influenza. Inicialmente detectado em aves aquáticas e migratórias, né, mas aí o ser humano, na sua ânsia de domesticar esses animais, acaba facilitando, né, a proliferação do vírus, que passa a se expandir pelas pessoas. Ele é muito dinâmico, tem cíclicos, ele é cíclico. O vírus é muito inteligente, está sofrendo constantes mutações. Não é à toa que a gente, quando se vacina para a gripe, a gente tem que tomar vacina anualmente, porque as mutações do vírus fazem com que a vacina se torne obsoleta. E a gente teve na história vários casos do vírus da gripe, né, matando milhões de pessoas, como a gripe espanhola, a gripe aviária, o H5N1, ou a gripe suína, o H1N1. Então, gente, é isso. É um livro interessante. Quem quiser saber um pouquinho sobre o HPV, sobre hepatite, sobre a AIDS, sobre a gripe, sobre o sarampo, sobre a varíola, é um livro que eu recomendo. Não é um livro com termos muito técnicos, você consegue entender. Você não precisa ser da área da saúde para conseguir interpretar o que o autor quer dizer. E o que faz dele um livro fácil, de fácil leitura, de fácil compreensão. E essa então acaba sendo aí a dica do canal, né? O importante é saber. A história da humanidade contada pelo vírus. Tá bom, gente? Muito obrigado aos mais de 1.500 inscritos. Somos quase 3.000 no Instagram. Eu só tenho a agradecer. Agradecer a todos vocês que acompanham o canal, que curtem os vídeos e que se inscrevem. Juntos somos mais fortes. E o importante é saber.